Oi, amigas e amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Minhas queridas youtubers e seguidoras. Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting, tá? Lembram, né? Não preciso ficar falando muito detalhes, que eu moro em Florianópolis, de vez em quando é bom falar, porque às vezes eu recebo, elas me perguntam no YouTube, de onde que você é? Aí eu falo, então... Hoje eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês vão adorar. E atendendo a muitos pedidos. Eu já gravei, olha essa colcha que está aqui atrás. A Sheila vai dar um look aí para vocês. Eu já gravei algumas mensagens, acho que até mensagem de Natal, com ela de fundo. E as pessoas me pediram, ensina aquele trabalho que está aí atrás de você. Eu recebi vários pedidos no YouTube me pedindo para ensinar esse trabalho. Então, hoje eu vou ensinar como que faz essa colcha e tenho certeza que ela vai fazer mais sucesso no YouTube do que a colcha da vovó. Porque de todos os trabalhos e dicas que eu postei, o que fez mais sucesso foi a colcha da vovó. Tá? Mas essa aqui eu tenho certeza que ela vai superar a colcha da vovó, porque ela é muito fácil de fazer, muito fácil. Ela só é um pouquinho assim, ó, trabalhosa, assim, porque, né, ela é uma colcha feita de retalhos, é a autêntica colcha de retalhos. Então deixa eu começar dando as dicas para vocês. Lá no meu ateliê, quando sobra retalhos, a gente faz assim, ó, nós colocamos esse monte de caixa aqui para vocês. A Sheila vai dar um look geral aqui nessa bagunça, depois eu vou retirar. Então a gente vai separando os retalhos por cor, assim, ó, os bege, com amarelado e branco, aqui amarelo mais forte com marrom, tá vendo? A gente vai separando, mas nós não nos preocupamos muito com o tamanho, nós vamos colocando tudo numa caixa aqui, ó, rosa com vermelho, a gente agrupa mais ou menos por cores, ó, azul, esse aqui já tá colocado errado aqui, ele é daqui, tá, ó, às vezes a gente fica usando lá na loja, a gente usa muito esses retalhos, verdes estão lá, ó, verdes com beges, tá, e aqui tem os lilazes, aqui ó, lilazes com roxo, aqui estão os pretos, e assim vai. Então nós vamos, à medida que a gente vai fazendo os trabalhos e esses retalhos vão sobrando, a gente vai agrupando nessas caixas. Eu tenho até caixas maiores, eu também separo os importados. E tira esse aqui, Sheila, esses dois aqui da frente nós vamos tirar, esse com esse, para não atrapalhar. E esse aqui nós vamos deixar, porque nós vamos catar uns retalhinhos aqui, para mostrar para você como vocês vão fazer a autêntica colcha de retalhos. Tá? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai separar o que você tem de retalho na sua casa, tá? E o bom dessa colcha é que você pode trabalhar com retalhos de tudo que é tamanho, assim, retalhos mais miudinhos, todos que se encaixarem nessa medida aqui que eu vou passar para vocês, ó. A medida tem 2 polegadas ou 5 centímetros por 3 polegadas e meia ou 9 centímetros, tá? Então, a primeira fase, o primeiro trabalho que vocês vão fazer é cortar os retalhinhos. Vocês vão selecionar os retalhinhos de vocês. Aí eu vou dar algumas dicas. Vocês não vão usar retalhos muito clarinhos, tá? Nós temos várias dicas e eu vou gravar umas outras sobre cores saturadas, cores dessaturadas. Esse trabalho aqui ele tá bonito porque eu procurei cores, assim, retalhos com cores mais saturadas. Quer dizer, o que quer dizer isso? Trocando em miúdo, é que tenha mais cor, é que seja mais vivo, assim, ó, que tenha mais cor, que não seja aquele retalho assim, ó, clarinho, né? Aquele retalho begezinho. Você até pode botar na composição, mas se você fizer, até essa colcha lá no ateliê fez muito sucesso, então teve, algumas meninas fizeram com elas mais clarinhos, com os retalhos mais clarinhos, mas eu particularmente gosto de cor, né? Como eu sou especialista em cor, eu gosto de usar a cor, tá? Então eu vou dar essas dicas para vocês. Vocês comecem, deixa eu baixar meu ferrinho aqui que ele fica fazendo um ruidinho enjoado. Vocês comecem selecionando os retalhinhos que vocês têm em casa, sempre procurando um pouquinho, né, um pouquinho mais de cor neles, tá? Segundo passo, vocês vão, principalmente quem faz
patchwork. Troquem os retalhos com as suas amigas. Então vocês troquem. A gente faz muito isso no ateliê, tá? Até vocês podem combinar, você compra aí 20 centímetros ou 10 centímetros, tem lojas que vendem até 10 centímetros, tem outros que vendem só 30, 20. Aí o outro passo é você comprar e também, vocês podem combinar com as amigas, uma compra tal e tal cores, vocês compram outras cores e vocês ficam trocando, tá? Isso também é uma saída, porque vai muito retalho, mas também você pode repetir, tá? Para esse tamanho queen que está aqui, olha, eu quero deixar uma coisa clara. Esse é um tamanho queen de cama normal. A minha cama, ela é normal, assim, de madeira maciça. Ela não é box. O queen de cama box é mais alto, aí precisa mais. Então essa medida que eu vou dar é de cama queen, tamanho normal, tá? Aqui nós usamos 1.640 retalhinhos. Então, vai retalhinho pra caramba. Eu passei 4 dias de carnaval. Quando eu comecei essa colcha, eu passei 4 dias na semana de carnaval no meu sítio cortando o retalhinho. Eu levei todas as minhas caixas, todos os meus retalhos, e eu fiquei só cortando o retalho. As minhas irmãs falaram, você deve estar maluca. Mas é gostoso e eu gosto, e você pode ir fazendo assim, você pode ir cortando, colocando numa caixa, você vai preparando todos os retalhinhos e depois você começa a fazer, porque o processo de confecção dela é muito fácil. O mais trabalhoso justamente é você juntar retalho, é você cortar todos os retalhinhos. Então o primeiro passo que você vai fazer é esse aqui, ó. Né? Eu seleciono meus retalhos, eu vou selecionando e eu vou aqui, ó, vou cortando, ó. Eu vou cortando eles, ó. Tá, eu vou cortar uns aqui para vocês verem. Então, esses mais clarinhos eu coloquei aqui para vocês verem, ó, que eles não são totalmente descartados, ó. Vocês podem ver que eu usei aqui, ó, uns beges, ó, tem até uns clarinhos, ó. A Sheila vai dar uns looks aqui, ó, uns mais beges, mas que ele não predomine. Tá? Porque quando a gente vai trabalhando com as cores um pouquinho mais altas e você vai usando esses aqui, você vai fazendo assim, ó, você vai fazendo contraste. A gente acho que até já gravei uma dica sobre isso, né? A gente vai estabelecendo os contrastes entre os tons e isso dá uma dinâmica muito boa no trabalho do patchwork. Como você fazer tudo numa cor só. Eu até botei uma blusa aqui, ó, para compor com o ambiente, que vai compor com a colcha, tá? Então, você até pode separar os teus beges, os teus tons mais clarinhos, os teus amarelados, os teus neutros, tá? Mas, como eu falei, você vai compor no visual, no total. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos selecionar os retalhos. Aí, se eu já tiver uma tirinha assim, ó, essa tirinha aqui eu acho que já dá para eu aproveitar, ó. Se ela tiver 2 polegadas, não, essa não dá, ó, ela falta um pouquinho. Então, essa tirinha, infelizmente, vou ter que descartar, não vou poder aproveitar. Mas eu vou pegar outros retalhinhos aqui, ó, tá? Ó, eu já tenho um aqui, ó, eu tenho um desse tamanho que esse aqui dá, ó, já tá maiorzinho. Então, o que que eu faço? Quando eu já tenho um retalhinho assim, quase na medida, eu coloco ele na medida, ó. Eu vou colocar 2 polegadas, ó, 1, 2, né? Lembra como corta em polegada? Eu até vou separar uma régua de centímetro e vou deixar aqui, porque algumas pessoas têm me cobrado que eu não ensino em centímetros, eu só dou as medidas, mas é que eu gosto de trabalhar em polegadas, então as minhas réguas, inclusive o meu conjunto de réguas, ó, essas réguas aqui são minhas, Marise Cunha, tá? Eu tenho essa do método Easy Patch, que eu também vou voltar a gravar com ela, ó, tá? Vocês lembram, né? Eu já tenho vídeo postado no YouTube com essas réguas, mas são em polegadas. Eu vou ver até se eu faço um conjunto em centímetros, porque eu tenho pedido isso e as pessoas até às vezes recebem até umas criticazinhas assim, porque eu só trabalho com polegadas, mas não, eu dou sempre um toque de centímetros, né, para quem trabalha em centímetro. Mas vamos lá, como eu tô com a régua aqui de polegadas, vamos fazer. Então eu tenho aqui, ó, eu já fiz a largurinha dela, tá? Se eu tenho uma tira, eu já posso cortar vários ali na tira. E agora eu vou fazer a medida ao contrário. Então aqui eu preciso de quanto? 3,5, ó. Então o que que eu faço? Já ensinei vocês cortar pela régua, lembra? Também já tem vídeo ensinando isso. 1, 2, 3,5. Então eu corto 3,5 aqui. Se eu tivesse uma régua de centímetros, eu boto lá 5 por 9. É a mesma coisa, tá? Aí você tem que ter a régua apropriada para centímetros.
Então assim, olha, eu vou separando todos os meus retalhinhos, ó. Eu posso pegar uma caixa e colocando, né? Vou cortando, não vou perder muito tempo aqui, porque o passo a passo aqui, ele é meio longuinho. Senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Então, já entenderam o espírito da coisa. Pego meus retalhos, separo tudo que dá, tal, e vou cortando. Na medida que eu dei. Aí vou colocando tudo numa caixa. Quando eu tiver... Por que é ideal fazer isso primeiro, fazer uma seleção de retalhos? Porque aí eu posso mesclar de uma forma mais dinâmica. Porque se eu começo a cortar e costurar, aí daqui a pouco eu vou achar retalhos mais coloridos, retalhos mais bonitos, aí a tua colcha fica assim, ó, um lado meio de uma cor, outro lado meio de outra. Então eu sugiro primeiro começar a cortar uma boa quantidade. Quando você tem uma boa quantidade cortada, aí você começa a compor para começar a costurar. Como é que é a dica que eu vou te dar dessa composição? Você pode usar um tecidinho sempre mais escuro no meio, para ele realçar, e ele vai te servir de guia. Porque quando você for montar as fileiras, os rolos, ó, eu sempre coloquei os escuros no meio, porque tem que ser um para cima, vertical, e um horizontal. Depois isso é um passo mais adiante na montagem, que eu vou ensinar. Mas a escolha começa aqui. Então o que você faz lá no teu centrinho? Ou você faz um parzinho de cores, combinando entre eles, que tem um aqui assim, né, com uma corzinha que eu possa puxar. Aqui eu poderia puxar um rosa, né? Até um rosa mais forte, ó, poderia até fazer um retalhinho com esse rosa, ó. Ele ficaria bom, e assim vai. Eu vou fazendo essas composições. Aqui eu gosto de fazer isso aqui no centro. Ou eu posso fazer também assim, ó, usando um tom mais escuro e um pouco mais claro. Posso fazer um contraste aqui no centro, ó. Tá? Eu gosto sempre de fazer uma dica assim, que me chame um pouco a atenção, e a partir dela eu sigo fazendo o bloco, e depois na hora da montagem ele vai me orientando. Ele vai me chamando mais a minha atenção para me orientar, tá? Então tá entendido, né? Então, esse aqui eu fiz um passo a passo, todo com o mesmo miolo, para vocês observarem bem a sequência da montagem, tá? Porque ele tem uma sequência de montagem. Então a primeira montagem é essa aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou costurar um com o outro. Eu vou costurar aqui rapidinho, que eu não consegui costurar todos para vocês, porque para não ficar muito extenso, ou de repente eu gravo aula em 2 aulas, 1 e 2, e vou ver. Primeira coisa que nós vamos fazer é costurar os dois, tá? Podemos usar aqui nosso pezinho de 1/4 de polegadas, lembra? Aí, se vocês estiverem em casa, a Sheila vai afastando aí o que incomoda. Eu vou tirar um pouquinho esse óculos, que esse óculos ele é meio forte, e ele não tem o alcance que eu preciso. Vou botar esse aqui que tem um alcance um pouco melhor. Então aqui na máquina eu tenho aqui meu pezinho com 1/4 de polegadas, ó. Já falei sobre isso, né? Quem não tem pode fazer uma marca aqui, que eu já ensinei a botar uma fita. Tem vários pezinhos da Janome, você pode adaptar na sua máquina. Mas o ideal para esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que ele é feito todo no pé da máquina, então ele tem que ser feito com uma certa precisão, para ele não oscilar o tamanho. Se você começa a costurar de qualquer jeito, ele começa a sair um maior, um menor, e na hora de você montar as fileiras, ele começa a te dar problema, tá? Começa a te dar trabalho. Então vamos lá. Ó, essa é a primeira costura. Nós trabalhamos todos com a costura aberta, tá? Ó, eu acho bem mais fácil trabalhar com a costura aberta, certo? Ó, você pode até fazer só, se você não tem um ferro perto de você, para não ficar senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, sabe o que você faz? Que também é outra dica que eu quero te dar, é você separar todos os teus miolinhos. Quando você fez uma grande quantidade de corte das cores, você separa assim, ó, ou com alfinete, ou não precisa nem ser essa pregadeira, esse é o meu passo a passo. Você vai alfinetando, ó, meu miolo vai ser esse aqui, eu vou usar esse com esse, ó. Esse aqui, ó, é até o composê, ó, tá vendo? Mas eu não te aconselho porque ele não faz contraste, ele fica muito igual, ó. É o composê do próprio tecido. Então aqui, ou você usa um tecido que você faça um pouquinho de, não tanto contraste, mas ele puxa de dentro do teu tecido,
ou você trabalha com um pouco mais de contraste, ok? Então assim, ó, quando eu começo a costurar, né, como é muita costura que eu tenho para fazer, a dica que eu dou, você separa vários comecinhos, né? Eu vou separar esse, aqui são os retalhos que me sobraram, não sobraram os retalhos mais bonitos, né? Os mais bonitos eu já usei, aqui sobraram uns feinhos, mas deixa eu ver, tem um vermelhinho aqui, ó. Eu posso usar como cores complementares, ó, tá? Como eu tenho bastante vermelho aqui, a cor complementar do vermelho é o verde, eu posso trabalhar com tons de verde, ó como fica bom, ó. Esse mais escuro, esse mais claro, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse é uma outra seleção de cores que eu posso fazer. Tu já pode deixar alfinetadinho até do jeito que você vai costurar. Eu já junto os dois, ó. Já junto os dois e já deixo alfinetado para ir na máquina. E assim eu vou fazendo. Quando eu tenho uma série de miolinhos, né, que eu fiz uns miolinhos do meu gosto lá, ó, esses aqui não tá uma seleção bonita, que é o que sobrou, não tive tempo também de preparar muito, mas vocês entenderam. Aí vocês preparam os miolinhos e vocês vão para a máquina. Aí vocês costuram todos os miolinhos de vocês. Segundo passo. Então esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo, eu já preparei aqui o passo a passo e vou costurar aqui para você. Você vai agregar uma outra cor embaixo e uma outra em cima. Já está costurado aqui para você ver, ó. Mas eu vou só tomar um golinho de água que estou falando muito. Você vai costurar em cima, ó, só juntar. Essa medida, ela vai dando sempre a medida bem certinha. Ó, eu vou na máquina, eu vou costurar em cima e embaixo. Aqui ele já tá pronto, só vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Ó, eu posso virar a costura. Se você não quer abrir, quer rebater a costura, pode fazer. Também, tá? É opcional. Nesse trabalho, nós trabalhamos com a costura aberta, mas quer rebater a costura, não tem problema. Pode fazer. E o de baixo. Então, vira o primeiro passo. Vamos lá. Vou fazer o passo a passo aqui para vocês marcarem bem. Primeiro passo, costuro um com o outro. Ok? Faço todos os meus miolinhos. Não digo todos, mas faço uma boa quantidade de miolinho. Aí vamos para o segundo passo. Deixa eu ligar o ar aqui que está ficando quente. Vou costurar um retalhinho embaixo e um retalhinho em cima. Vamos lá, vou fazer mais uma para vocês verem. Procurem trabalhar, a dica que eu dou, procurem trabalhar com a costura bem certinha, de preferência com pezinho que já deu um 0,75 ou 1/4 de polegada de costura. Vão passar, à medida que vocês vão costurando, se você não quer levantar e já ir para o ferro, você vai fazendo um finger press, ó. O que quer dizer? É vincando com o dedo, com a unha, ó. Vincando com a unha, certo? Como eu tenho o ferrinho aqui, eu posso dar uma passadinha, que é melhor ainda. Então esse é o segundo passo. Vamos pro terceiro. Eu tenho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Já deixei o passo a passo bem mastigadinho para ficar fácil. Então agora eu tenho, ó, eu fiz até aqui assim, né? Seria esse aqui, ó. Agora eu vou acrescentar 2 de cada lado. Ó, eu vou acrescentar esse e esse. Eu vou costurar aqui. Então o que que eu faço? Se eu tenho esse miolo aqui, aí você vai selecionando as cores. Aqui eu já tenho o verde, eu já tenho um verde mais escuro, eu já tenho um rosa, que são tons praticamente que eu já puxei daqui, mas eu posso ir combinando outros. Agora eu posso botar um bege com esse verde, ó. Então esse passo aqui eu nem preciso costurar, já vamos só mostrar, ó. Agora você vai costurar não pela lateral, você vai costurar em cima, ó. Você vai costurar um contra o outro pelo comprido. Aí eu vou abrir a costura, ó, ou deitar como você queira, e eu vou costurar aqui. Aí eu vou na máquina, eu coloco aqui, vou virar aqui para não confundir. Eu fiz a mesma cor justamente para fazer o passo a passo, ó. Eu vou na máquina, eu vou costurar aqui, ó, desse lado.
A Sheila dá um close bem aqui em cima para ficar gravado a sequência que vocês têm que costurar. Porque se você mudar a sequência, não dá nada certo. Esse aqui, eu vou pro outro lado. Costuro um contra o outro, ó, no sentido do comprimento deles aqui, da parte mais comprida. Abro. Aqui eu abri a costura, você pode dobrar se quiser. E eu vou na máquina e faço a mesma coisa. Eu viro aqui, ó. E eu costurei aqui, ó. Ó, aqui a costura já tá aberta. Eu vou na máquina e eu costuro. E o bom também desse bloco é que ele não tem encontro de costuras, sabe? Por isso ele é fácil de fazer, ele é bem fácil de fazer. Então aqui, ó, tá? Já tô nesse passo aqui, ó, já tem um quadradinho maior, olha. Ó, tá vendo? É a mesma cor, eu só botei em cima para montar o passo a passo. Então eu já tô nesse estágio aqui. Agora qual é o outro estágio? É botar em cima e embaixo, tá? Agora nós já estamos aqui. Eu sugiro o seguinte, ó, quando você assistir esse tutorial, você pega os seus retalhos na sua casa e faça um de amostra, né? Aquele vai ser para te orientar. Aí depois você vai seguindo essas dicas. Se você realmente quer fazer uma colcha, porque você pode fazer uma manta para o sofá, você pode fazer uma toalha, um trilho, você pode fazer o que você quiser. Mas se você quer fazer uma colcha, aí você vai seguindo essas dicas que eu estou te dando. Então o que você vai botar agora? Ó, aqui, ó, nós temos ele aqui, tá vendo? Ó, nós temos ele nesse estágio aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar 2 em cima e 2 embaixo, ó. Então aqui já tenho ele aqui costuradinho também, um contra o outro. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou na máquina, ó. Eu vou costurar aqui e vou abrir a costura, ou eu vou rebater a costura. Eu venho aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui vocês estão percebendo que eu já entrei com outras cores, ó. Já entrei com azul, já entrei com lilás, ó, aqui eu já tenho um tom de rosa, eu já tenho outro azul, e assim vocês vão mesclando os tecidos que vocês têm lá, os retalhos, vocês vão misturando os retalhinhos de vocês. E a mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, ó, então você vai costurar agora, nesse estágio, você vai agregar esse e esse, ok? Os dois de baixo e 2 em cima, ó, seria esse passo a passo aqui. Então, como eu já tô com ele costurado, vou tirar fora. Então, agora ele tá nesse estágio. Ó, a Sheila vai mostrando aqui os estágios deles, ó. Agora nós vamos pro estágio final. Qual que é o estágio final? São 3 de cada lado. Então, ele tem uma sequência que é justamente para fazer o bloco ficar quadrado. Ó. Aqui eu já botei um vermelhinho, já botei marrom, já botei rosa. Eu fui catando, assim, você vai catando, vai mesclando, ó. Vermelho, rosa. O que você tem que cuidar é assim, ó. Se você está trabalhando no nível de saturação, eu vou até gravar uma dica da semana, que eu tenho a minha sessão lá falando sobre cores. Eu vou gravar sobre saturação essa semana, aí vocês vão assistir, vocês vão entender. É que você vai usando eles mais ou menos tudo parelhos dentro da mesma cor. Se você botar um tom aqui, tipo no vermelho muito forte, ou no amarelo muito forte, ele começa a puxar o teu olhar para cá. Tá vendo? Como eu falo assim, ó, vai mantendo o mesmo nível de saturação. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Você vai mantendo mais ou menos o mesmo estágio de cores. Se você começa a trabalhar com cores muito fortes em determinado local, ele começa a puxar o teu olhar para cá, né? Se você quer trabalhar com vermelho, ó, procura um vermelho um pouquinho mais claro, que tenha branco. Procure harmonizar com as cores, com a saturação das cores que você está usando, tá certo? Porque senão ela fica puxando o teu olhar para determinados pontos. Aí aqui nós vamos fazer agora 3. Para finalizar e compor o bloco, nós vamos fazer, ó, um composezinho de 3 cores para colocar aqui. Aí o que eu procuro? Eu procuro cores, ó, aqui eu usei um neutro e usei mais, estou trabalhando com bastante verde, ó, um outro tom de verde. Eu procuro, aqui eu trabalhei esse vermelho, eu coloco as complementares, as cores complementares do vermelho, que são os verdes, né? Então eu vou usando assim, tecnicamente um pouco a cor, não só por achismo e intuição, tá?
Eu vou falando no decorrer das postagens no YouTube, nós vamos falar bastante sobre isso. Aí você vai pregar da mesma forma. Primeira coisa que você vai fazer, você vai unir os 3 que você quer compor aqui. Ó, eu costuro primeiro um com o outro e outro com o outro. Aqui nós estávamos trabalhando com 2, lembram? Esses 2 estágios aqui, nós trabalhamos 2 pela lateral e 2 em cima. Agora nós estamos trabalhando com 3 nas laterais, direita e esquerda. Ó. Feito isso, quando eu tenho eles prontos, eu viro e eu vou costurar. Mesma coisa. Ó, mesma coisa que eu fiz, eu vou na máquina. E vocês podem ver que o bom é que não tem nenhum encontro de costura, ó. As costuras vão se encontrando pelo meio, ó. Isso fica facílimo de trabalhar. E a mesma coisa eu faço com o outro, ó. Eu vou aqui, ó. Tá vendo? Eu costuro aqui, ó. E abro a minha costura, ó. Pode ver que esse aqui tá todo com as costurinhas abertas, ó. Eu acho mais fácil de trabalhar. Eu acho que a costura deitada, ela começa a fazer vincos assim, sabe? Ela vinca um pouco. Eu só aconselho a costura deitada para quem quer quiltar a mão. Aí é fundamental fazer a costura deitada, tá? Quem quer quiltar, a máquina também dá, mas para quiltar a mão é fundamental. Mas para quiltar a máquina, há quem diga que não é bom abrir as costuras para quiltar a máquina. Eu não acredito nisso e abro. Eu tanto trabalho com a costura aberta quanto deitada, depende do trabalho que eu faço. Se eu acho que às vezes um trabalho fica melhor deitada, eu deito. Se eu acho que fica melhor aberta, eu abro, tá? E aqui nós temos o bloquinho pronto. Olha só que maravilha.